Ela é argentina, passou por vários países da América Latina e agora está no Brasil, no comando da maior fabricante de óculos do mundo, a EssilorLuxottica. Eles são donos de marcas como a Ray-Ban, a Oakley, de marcas muito conhecidas aqui no Brasil, como as óticas Carol, a Gran Vision. No mundo são 200 mil funcionários em 150 países com 18 mil lojas. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Silvina Mirabella, a comandante da EssilorLuxottica no Brasil. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Um grande prazer, muito obrigada pelo convite, muito feliz. Silvina, vocês dominam o mercado global de óculos, e aí, quando eu falo mercado global, é todas as variações. Tem óculos de sol, lentes de contato, tem até a parceria que eu quero falar com a Meta de Mark Zuckerberg. Tem um braço de negócios de vocês que mais dá certo? Olha, na verdade, a gente tenta cobrir todas as necessidades de saúde visual que a gente está enxergando, que está crescendo. Infelizmente, a necessidade de saúde visual está crescendo no mundo e a gente quer cobrir do melhor jeito possível. Então, a gente tem algumas divisões, tem as nossas operações que nos acompanham e nos apoiam através dos laboratórios, do centro de distribuição, logística, etc. Mas a gente chega através do nosso atacado e a nosso varejo, a nossa população, a nosso consumidor final, para oferecer o que temos de melhor, que são as soluções oftálmicas, né? Esse crescimento que você fala na saúde visual, as pessoas estão precisando mais de lentes de contato, mais de óculos. Isso se deve a quê, Silvina? Precisam enxergar bem. A gente tem uma missão como companhia que é ver mais e ser mais. Como é que eu vivo a minha vida em plenitude através de enxergar bem? Então a gente está acompanhando essa missão de enxergar bem. E as pessoas estão precisando cada vez mais, um pouco pelo envelhecimento da população, não? À medida que vamos envelhecendo, vai chegando a presbiopia, uma coisa normal, a famosa vista cansada, e também porque a vida das crianças e dos jovens é diferente da vida que talvez estávamos acostumados a ter nós, o uso de telas, muito uso de telas, que é diferente do que a gente estava acostumado. Isso cria um aumento de necessidade de miopia infantil, miopia básica, que faz com que as nossas crianças possam desenvolver um percurso escolástico clássico e possam viver a vida em plenitude. Não? Quer dizer, o uso excessivo de telas, como a gente vive, como o planeta vive, é muito ruim para a visão. E é isso, essa é a principal causa aí desse crescimento? Junto com o envelhecimento da população. Mas a gente tem que estar muito atento a esses sinais de vista cansada, na parte mais avançada da vida, e a miopia infantil clássica, que um jovem pode experimentar no momento de ir para a escola, no momento de ir para as universidades, enxergar bem. Às vezes o olho se acostuma, não? Então começamos a fechar os olhos, acho que enxergo. Uma visita ao oftalmologista por ano, aconselhada, resolve de algum jeito, não? Porque identificamos cedo essa necessidade de correção e a gente coloca à disposição todas as nossas soluções. Você estava me falando antes das gravações de um problema global, mas de um problema especificamente brasileiro em relação às crianças, né? Que você chega numa escola e você vê um número cada vez maior de crianças, às vezes diagnosticadas com problemas que não são os problemas que elas são diagnosticadas, e quando você vai na origem do problema, é porque ela não está enxergando direito. Não enxerga direito, não enxerga direito, sim. Então é importante que os pais possam levar os filhos para uma visita de oftalmologista para ver se estão enxergando bem e se estão fazendo esse percurso escolástico correto. Outra vez, enxergar muda, não tudo. Então estamos com essa missão, muito focados em oferecer as soluções e o que temos de melhor para fazer com que as nossas populações se enxerguem. Como eu apresentei vocês estão presentes em 150 países. Isso. O que o Brasil e a América Latina, especificamente, representa para os negócios da companhia? É uma companhia
é italiana, nasceu na Itália e é franco-suíça. Franco-italiana, na verdade. Franco-italiano, Luxottica nasce na Itália, 1961, com o grande gênio Leonardo Del Vecchio, que começa a fazer peças de armações para depois fazer uma coleção inteira e começa a crescer através das marcas de licença e as marcas próprias, porque compra Ray-Ban, compra Oakley, chegam as marcas próprias junto com as licenças e junta-se com Essilor, que finais de 1800, também com óticos franceses, desenvolvem e desenham e distribuem lentes. Então, quem produzia armações, quem produzia lentes, e Essilor Luxottica nasce para oferecer soluções completas, não? Óculos completos. E qual é o tamanho da nossa região? É importante, muito importante. Está crescendo muito. Nos últimos anos, a gente vem crescendo 2 dígitos amplos. Por isso que a gente está falando, pela necessidade de saúde visual crescente das pessoas e pelo fato de a gente estar se aproximando a eles, estar presente nos territórios onde as pessoas precisam. E isso é um trabalho conjunto entre a divisão de atacado, através dos nossos óticos independentes, que trabalham fantástico e desenvolvem muito bem esse trabalho, e através do nosso varejo, com as nossas franquias, com os nossos franqueados, com as nossas lojas próprias. Então, a gente chega e tenta chegar e nos aproximarmos dessas pessoas, né? Você falou a palavra que eu já ia introduzir agora. Você falou os franqueados. Vocês têm 400 franqueados no Brasil, que representam quantas lojas? 1.500. 1.500 lojas, isso em todas as regiões brasileiras? Em todas as regiões brasileiras. Estamos orgulhosamente todas as regiões. Em todas as regiões do Brasil. Muito felizes de estar. Por que o modelo de franquia é tão importante para vocês? Para tentar chegar mais rápido às pessoas que precisam. Na verdade, a gente tem também lojas próprias. Tem loja aqui no Brasil? Tem, aqui no Brasil. A gente tem 170 lojas próprias. Mas, através do franqueado, parceiro de muitos anos, a gente chega a localidades e a cidades talvez um pouco mais afastadas, um pouco mais pequenas, um pouco mais... O Brasil é muito grande, muito amplo. Então, a gente tem que dar acesso. E o franqueado é um incrível parceiro. Tem sido, ao longo dos anos, e continua sendo um grandíssimo parceiro nessa nossa caminhada. Tem um segredo aí do sucesso de uma ótica de sucesso no Brasil? Evoluir com os tempos. Evoluir. Muitas vezes a gente pensa, uma ótica tradicional, está tudo bem, vamos... Não, os tempos também vão mudando. E como a gente, através dos nossos produtos, das nossas soluções tecnológicas, dos nossos instrumentos, da experiência que queremos dar na loja, a gente também vai evoluindo à medida que o consumidor também evolui, não? A ótica tem que ser um centro de experiência. Qual que é a previsão de abertura de lojas esse ano? Olha, mais ou menos a gente abre uns 100, 120, 130 lojas ano. Ano? Sim. Brasil? Brasil, só Brasil, exato. Mas esse ano vocês vão manter essa previsão de vocês? Estamos trabalhando para isso, sim, a gente está abrindo. Todos os meses abrimos através dos nossos parceiros e também das lojas próprias em localidades, em cidades onde precisamos, não? Deixa eu falar aqui de um negócio global. E que eu já falei aqui nos programas envolvendo vocês, porque a Meta de Mark Zuckerberg tem uma parceria com vocês, uma parceria robusta e de longo prazo para desenvolver óculos inteligentes da marca Ray-Ban. Como é que funciona essa parceria? Porque eu, inclusive, contei aqui nos programas da Jovem Pan, eu não tive acesso ao óculos dessa parceria, mas eu sei que eles têm câmeras nas armações, eles permitem transmissões ao vivo no Facebook, no Instagram, do que está sendo visto pelo usuário. Ou seja, se eu tivesse com óculos neste momento, essa câmera estaria... Eu estou olhando para a minha convidada, estou olhando para a Silvina, ela estaria registrando, poderia estar colocando agora no meu Instagram. E, além disso, tem outras funcionalidades, né? Integrado ao assistente de AI da Meta, né? Me conta aí dessa parceria. É uma parceria maravilhosa, uma parceria que aponta justamente a tecnologia e ao futuro e a evolução dos tempos e como uma armação pode virar um instrumento
do dia a dia e ter outras funcionalidades, além de nos fazer enxergar bem. Porque nos faz enxergar bem, mas também nos permite tirar foto, compartilhar vídeo, interagir. Hey Meta, me conta o que eu estou enxergando. E tira uma foto e fala do que está enxergando. Esse quadro aí é uma coisa interessantíssima, é um caminho ao futuro, é uma evolução contínua. E a gente também, faz pouco tempo, lançou na Europa e nos Estados Unidos, e teremos também lançar daqui a pouco aqui no Brasil, Nuance Áudio, que é um device que permite também ouvir melhor. Dentro da arte, você aumenta o som de quem está falando. Se eu estou olhando para você, a sua fala faz um som maior para que eu possa enxergar melhor. Então, não somente um aparelho que permite enxergar, mas também ouvir melhor. Olha a tecnologia, olha todas as coisas que uma armação pode fazer na evolução, né? Podemos construir junto. É impressionante. Agora, voltando só nos óculos inteligentes da Meta com vocês, da Ray-Ban, eles tiveram um retorno bom de vendas mesmo? Sim, agora no Brasil ainda não está disponível. Não está disponível no Brasil? Não ainda, falta pouco. Sim, falta muito. Esse ano? Falta pouco. Esse ano? Não posso dar spoiler, não posso dar spoiler. Mas daqui a pouco a gente vai ter. Vamos ter gente nas ruas aí com câmera com câmera no óculos. Tem luz, tem luz também para a questão de quando você tira uma foto tem uma luz também para a privacidade, não? Porque senão, obviamente, você está gravando uma coisa. Então quando você está andando na rua e a câmera está gravando... Tem uma luz. Tem uma luz que identifica. Para identificar, sim, que você está gravando. Exatamente, tem essa questão de privacidade. Já pensou se eu estiver gravando você nem faz nem ideia? É um problema, né, Silvia? Exato. Mas para os jovens, quando você vai a um concerto, quando você vai, não tem que tirar o telefone, você clica e grava. E está chegando daqui a pouco, estamos trabalhando para isso. Tecnologia também chegando. Olha só, Silvina, vocês têm um centro de desenvolvimento em Campinas, aqui pertinho da capital, né, de São Paulo. Como é que funciona esse centro? É uma fábrica. É uma fábrica? Na verdade, a gente tem um centro de desenho das armações que vão ser vendidas aqui no Brasil. A gente desenha coleções específicas que também se vendem no Brasil, além da coleção internacional, logicamente. E a gente produz aqui no Brasil para o mercado brasileiro, América Latina e mundo todo. A gente tem uma fábrica que é uma fábrica igual às fábricas que a gente tem ao redor do mundo, e entre essas fábricas trocam produtos. Produzimos aqui, mandamos. E a nossa fábrica está do lado do nosso centro de distribuição, que é um centro de distribuição primário, que também se fala com os outros centros de distribuição primários no mundo, e mandam e recebem armações o tempo todo. Agora, vocês, esse centro especificamente, ele cria produtos também? Sim, desenha. Desenha produtos? E são fabricados. São desenhados e fabricados. Quando eu recebi recentemente da comunicação de vocês um aviso em relação à criação do desenho de novos produtos, e tinha uma frase que me chamou a atenção porque era para atender às necessidades do consumidor brasileiro. Quais são as necessidades do consumidor brasileiro? E não só necessidade, mas o desejo do consumidor brasileiro, Silvina. Olha, o consumidor brasileiro abraça muito toda a nossa coleção internacional. Mas às vezes a gente coloca alguma coisa mais típica, alguma coleção mais dedicada, algumas cores mais vivos, mais brilhantes. A gente lançou uma coleção dedicada do carnaval, por exemplo. Essa é uma coleção brasileira. Ou a gente lança alguma marca com acessibilidade, com um preço acessível. Então a gente complementa um pouco a coleção internacional. Então a gente aqui tem tudo. Tem coleção internacional e tem a coleção brasileira desenhada aqui no Brasil. Como eu apresentei a Silvina é argentina, passou por vários países aqui da América Latina. Está no Brasil há quantos anos? 4 anos. 4,5. Está feliz? Muito, muito feliz. Bom, hein? Adorando. Que bom, hein? Não vai falar mal do nosso país. Imagina, muito bom. É muito diferente fazer negócios em todos esses países que você passou? Argentina,
Eu comecei na Itália, trabalhei 4 anos. No mercado de trabalho, né? Você começou na Itália. Comecei na Itália, na Luxottica. Eu tenho 18 anos de companhia. Comecei na Itália, fiz 4 anos na Itália, passei 3 anos em Buenos Aires, 7 na Cidade do México, dos quais os primeiros 3 no México e os últimos 4 no México, América Latina e Hispânica. E faz 4 que estou aqui no Brasil. E na verdade não, respondendo a tua pergunta, a América Latina toda vibra lindo, precisa, vive, sabe? Aquela energia boa, aquela necessidade e esse desenvolvimento. E o que me faz muito feliz é ver como a gente tem evoluído ao longo dos anos. Não? São 18 de companhia, quase 14 aqui na América Latina, e a América Latina tem caminhado muito em nível de qualidade de atendimento, as lojas bonitas, abastecimento rápido, como a gente desenvolve e cresce em presença. De verdade, temos crescido muito isso. Eu fico muito orgulhosa de ver como vai se desenvolvendo e vai virando cada vez mais protagonista. A América Latina é muito protagonista. Nesse sentido. Então, com 18 anos de companhia, uma companhia global, né, presente em 150 países, existe uma cultura dentro da companhia? Sim, a gente começou uma caminhada de definição de uma cultura Essilor-Luxottica nova a partir da fusão entre Essilor e Luxottica, e depois chegou a compra de Gran Vision, que também trouxe algumas lojas a mais. Então tem várias culturas dentro de uma grande cultura. Então a gente definiu os nossos 5 grandes pilares de cultura, que é esse pioneirismo, esse querer fazer, esse entrepreneur, esse querer desenvolver, a paixão, o fato de ser simples e ágeis, o fato de ir avançando e evoluindo junto com a evolução das coisas, e ser uma companhia única. Ser uma companhia única no único sentir, no único pertencer. Como a gente se sente que pertence? Somos 200.000 empregados, não? Como fazer com que cada um se sinta pertencente a essa grande companhia, não? E é complexo, por exemplo, você integrar tantos países como vocês, né? Você está na Itália, daí você tem presença no Brasil, você está na França, você tem a presença na Argentina. É um desafio. É um desafio integrar, né? Porque são culturas completamente diferentes. Você que comanda o Brasil, você já sabe, você mesmo comentou sobre o desafio de você fazer um Brasil inteiro, de ter mais de 1000 lojas num Brasil gigantesco como esse. Agora a gente está falando de mundo, né? E aqui também no Brasil tem isso, não? Porque são muitas culturas também dentro de uma cultura brasileira, não? E orgulhosamente o nordestino, e a galera do sul, e a galera do norte. Então, quando a gente fala que estamos orgulhosos de estar em todos os estados, também tem essa aproximação cultural em todos os estados. E nem falar no mundo. No mundo tem esse desafio de juntar o sentir dessa nossa missão, que é tão linda, e fazer essa cultura única crescer. Óbvio, respeitando a diversidade de cada um, respeitando essa nossa inclusão, essa diversidade. Se ser diferentes e ao mesmo tempo sentir juntos, não? Não deixamos de ser diversos. Sim. Claro, as culturas, logicamente, interagem. Vamos falar de inovação, porque eu gosto do setor, porque, como outros setores, a gente está falando de um produto simples, do óculos. Como inovar num produto que aparentemente é um produto muito simples, né, que muita gente usa, todo mundo tem na família, se não usa, tem na família alguém que usa. Como inovar num setor que aparentemente é muito simples? Quando eu cheguei na companhia, eu tive essa sensação de talvez são muito similares entre uma armação e outro, talvez a tecnologia seja muito similar. Na verdade, ou só mudar o design, né? Ou só mudar o design. Olha, na verdade não, porque tem mudança de materiais, tem metal, tem acetato, tem injetado, tem diferenças significativas no material e tem diferenças enormes nas lentes, no que a lente pode proporcionar. Além de ser uma lente para corrigir visão de longe e visão de perto, ou, enfim, astigmatismo, tem
graus de adaptação, corredores, como eu me adapto, qual é a minha melhor solução em base ao uso que eu faço e ao meu estilo de vida. Se eu tenho uma vida ativa, se eu tenho uma vida mais de escritório, se eu tenho uma vida mais de dentro, de fora, se eu tenho que ter uma lente que escurece quando eu vou fora e esclarece quando eu vou dentro, então uma lente que transiciona, tem muitas diferenças. E a arte do nosso consultor, do nosso vendedor de loja é, sabendo o que a gente tem aqui na parede e o que temos para oferecer, poder fazer um match com quem temos na frente, com o nosso consumidor, e oferecer essa solução que faz sentido para ele, que vai ser diferente e diversa da outra, não? Do seguinte consumidor. Essa é uma magia, para mim, eu acho fantástico. E a gente estuda e treina para fazer isso, não? Silvina, com 18 anos de carreira dentro da empresa, o que você acha que foi determinante para a sua ascensão ao longo desses anos? Olha, a companhia tem um valor muito interessante, que é ser empreendedor e não ter medo, e se apaixonar e fazer com paixão e com seriedade o que a gente faz dia após dia. E eu sempre me senti muito abençoada, muito acompanhada nesse desenvolvimento, porque a companhia deixa muito espaço para desenvolver. Meio como que você cria a sua própria aventura, não? Você vai desenvolvendo. Isso é interessantíssimo que você está falando, porque eu falo muito, né, por ser jornalista de negócios, eu falo muito de empreendedorismo. Quando a gente fala de empreendedorismo, boa parte das pessoas pensam em criar um negócio, em criar uma nova empresa, tem uma ideia, vê a dor da necessidade de uma parcela da população criar algum negócio de fato, e pouquíssimo se fala sobre empreender internamente. Você ser empregado, você ser funcionário, colaborador de uma empresa, e você empreender dentro de uma empresa. Por isso é importante você falar disso. E se sentir empreendedor dentro de uma multinacional, porque alguém poderia pensar, poxa, uma multinacional está tudo prefixado, está tudo, não, by the book, não, engessado. Não. Como é que é empreender dentro de uma empresa? Decidir os caminhos, como chegar onde queremos chegar. Óbvio, decidimos juntos, tem uma troca com a Itália constante, lógico, mas eu sempre senti muito um folho em branco para poder desenhar esse desenvolvimento. Confio em você, eu sei que você está indo no caminho certo, vamos juntos, você me fala como. E aí você achar os caminhos. Não tem engessado, tem regras, padrões, óbvio, mas dentro desses uma grande liberdade para ir construindo. E essa coisa maravilhosa que eu senti, continuo sentindo na América Latina, nesse desenvolvimento que falávamos antes. Né? Quantos anos em cargos de liderança? Quase 20. Quase 20? Sim, mais ou menos. Em algum momento, em algum desses países que você passou, alguma vez você foi menosprezada por ser mulher no cargo de presidente? Um pouco, às vezes, um pouco sim. Alguns clientes que falam, mas eu prefiro falar com seu diretor comercial, porque entre homens a gente se entende. Falou? Você já ouviu isso? Sim, às vezes sim. Às vezes sim. Você tem que escolher algumas batalhas. É uma mudança cultural que a gente vamos experimentando, não? E se ele, nesse momento, eu falei, não, tá tudo bem, você fala com ele, não tem problema. Tanto eu sabia que o diretor comercial ia vir voltar comigo para me pedir autorização. Pois ele ia fazer o que adianta? Mas não adianta. Exatamente, vai rodar porque ele vai falar com você, né? Total, mas eu entendi que era uma coisa para ele difícil de digerir ainda. Então eu falei, vamos deixar ele fazer esse percurso. Qual foi o país dessa frase? Ai, não vou spoilerar. Mas a América Latina às vezes tem esse... A América Latina tem? A América tem um pouquinho. É uma construção, é um caminho que a gente está fazendo. Eu fico feliz que estamos evoluindo. Tem uma solução e já está resolvido amanhã de manhã? Não, mas a gente vai caminhando cada vez mais. E o que eu tenho que ter, ou sentir? Tranquilidade que a gente está evoluindo. Entendeu? Vai ter alguma diferença, vai ter alguma injustiça, vai ter alguma coisa que ainda não está correta? Vai, mas a gente vai com constância, sabe? Com convicção, com tranquilidade que a gente está fazendo um trabalho certo. E as coisas vão se desenrolando, sabe? Silvina, quem são as suas referências no mundo dos negócios, na vida? Os grandes empreendedores.
essa é uma companhia também de empreendedores, não? Como eu te contava, um Leonardo Del Vecchio que começa a fazer peças e fazer pecinhas para depois construir um império que nem construiu. E assim vários empreendedores. Aqui no Brasil também tem várias histórias de sucesso, de esforço, de trabalho. Eu me criei com essa cultura de esforço, de estudo, de que as coisas vão saindo com empenho, não? Com esforço. E gosto muito dessas histórias. E temos muitas histórias dessas. Tem muita diferença nas histórias de empreendedores brasileiros com a de outros países? Ou, no fundo, toda essa turma de empreendedores que você admira, no fundo, tem uma alma universal aí de empreendedor? Olha, os da América Latina, no mundo inteiro, mas os da América Latina têm um master em soluções de problemas e assuntos, não? Porque como acontece tudo, não? Temos essa habilidade de lidar com diferentes questões. Então, isso é muito interessante ver, não? Naqueles países onde não acontece nada ou acontece pouco, talvez se desenvolve menos essa criatividade. A gente tem uma criatividade ampla porque ouvimos tanta coisa que isso é admirável, né? Como o empreendedor da América Latina ou do mundo em geral se autorresolve, se vai evoluindo, não? Excelente definição, hein? Somos criativos porque temos que aprender na marra a ser criativo. Temos que ser, viramos criativos, viramos, na obrigação. E se fala que os grandes diretores de são os mais criativos porque tem esse percurso, não tem essa escola. Muito bem, adorei, viu? Silvina Mirabella, a gente fez um bloco delicioso com a comandante da Essilor Luxótica no Brasil, a Silvina Mirabella. Obrigado mais uma vez pela presença aqui em nosso Prazer, obrigada pelo convite, muito feliz de estar com você. E olha, o Show Business vai ficando por aqui, eu agradeço sempre a sua confiança, a sua audiência, a gente volta na próxima semana. Até lá, tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.